Oi pessoal, eu sou a Fabi Eu sou o Guilherme Melo. e hoje a gente vai contar a história de Sidney Sheldon. Sidney nasceu dia 11 de fevereiro de 1917, mas seu nome nem sempre foi assim. Quando ele nasceu, seu nome era Sidney Schechtel. Eu acho que é assim que pronuncia, me corrijam se eu estiver errado. É alemão? Ele tem descendência de alemão, russo e judeu. Ele é filho de Otto e Natalie. Ele nasceu em Chicago, Illinois. E também tinha um irmãozinho chamado Richard. E assim como os escritores dos nossos outros vídeos, o Sidney também começou super novo. Com 10 anos ele já participou de um concurso e conseguiu vender sua primeira história por $5. Nossa, com 10 anos, que ano foi isso? Isso foi em 1927. Eu acho que $5 naquela época era um dinheiro bacana, né? Imagina, foi ali um pouquinho antes da Grande Depressão, tudo nos Estados Unidos, né? Então deve ter feito uma baita diferença. Ele se formou na escola em Denver, no Colorado, e já entrou para a universidade, mas ele ficou só 6 meses, porque ele precisava ajudar financeiramente a família dele. Durante a Grande Depressão, que durou de 1929 a 1939, ele trabalhou com diversas coisas. Ele foi vendedor de sapato, ele foi locutor e teve um momento que um compositor chegou a comprar uma canção que ele escreveu. E isso despertou nele um interesse muito grande. Então ele se mudou para Nova York para tentar a vida como compositor. Nossa, que ele já tinha um dom já para escrever e tudo, e já começa a ser notado, né? Exatamente, parece que nesse momento ali ele já definiu que rumo que ele queria seguir para sua vida, né? Porque ele se mudou para correr atrás disso, para trabalhar com escrita, né? Até teve um compositor da época que se interessou bastante pelas composições do Sidney. Mas aí ele acabou desistindo e voltou a morar com seus pais. E só em 1937 ele voltou a pensar nisso e ele mudou para Hollywood para começar a escrever roteiros. E aí começou a Segunda Guerra Mundial. Você sabe, Gui, o que ele fez na Segunda Guerra Mundial? Foi pra guerra. Foi. Não só foi pra guerra, como ele foi piloto da Força Aérea. Olha só. Uhum. Né? Naquela época teve muitos atores, artistas, até escritores que acabaram entrando para as Forças Armadas, né? Que movimentou todos os Estados Unidos, então, naquela época. Né? E olha a experiência de vida que ele teve, né? Que pode ter até impactado um pouco nas escritas, nos livros que ele escreveu após isso. Sim, né? Ainda que chegou a atingir ele de uma forma positiva, vamos dizer assim, né? Que não criou nenhum tipo de trauma que bloqueasse ele, porque ele já tinha, né? O dom, que ele já estava escrevendo. Desde criança? Desde criança. Então, ainda bem que a guerra não acabou, vamos dizer assim, ceifando essa... Bloqueando, né? Show de bola. Foi após o término da Segunda Guerra Mundial que ele realmente começou a sua carreira de escritor. Ele escreveu mais de 250 roteiros para televisão. Você sabe qual é o mais famoso? Claro que sim. Disney é um gênio. Esse é muito fácil, né? Esse todo mundo deve conhecer. Ou já assistiu alguma vez na vida. É famosíssimo. Acho que tem reprises na TV até hoje, né? Acho que sim. E teve várias menções em vários outros tipos de série, filmes, que falam bastante sobre o tipo que era a produção, né, de Disney é um gênio, e também sobre a série em si, né? Porque ela foi muito famosa na época, né? Muito. Aí teve um outro roteiro com adaptação muito famosa que foi Casal 20, mas eu confesso que esse eu sei muito pouco sobre. Casal 20 acho que não pegou muito na nossa época. Eu sei muito pouco assim sobre, mas era mais assim aquela questão de parece que era uma piadinha assim do Casal 20, porque era o casalzinho, sabe? Além desses roteiros adaptados para televisão, ele escreveu 25 filmes e 6 peças. E ele ganhou um Oscar como melhor roteiro adaptado pelo filme O Solteirão Cobiçado, de 1947. Muito bom. Gente, ele ganhou o Oscar em 1947. Faz muito tempo, faz mais de 70 anos. Veja bem, né? Como... já foi agraciado, assim, né? Conseguir entrou no ramo, né? Porque não é fácil, tanto o ramo quanto de livros, quanto o ramo de Hollywood, filmes e séries. Então, se deu bem ali dentro. E eu acho que ele tinha umas boas amizades com o pessoal da academia,
que para ter tudo isso de filme escrito não é fácil. E assim, naquela época nada era tão acessível quanto hoje. E ele tinha 30 anos e ele ganhou um Oscar com 30 anos. Eu acho que deve ter sido um feito muito grandioso na época. Mesmo com toda essa bagagem, foi só quando ele completou 52 anos que ele começou a escrever romances. E ele também fez muito sucesso. Ele escreveu 18 romances e todos eles foram parar no topo da lista do The New York Times. Nossa. É um feito muito grandioso, né? Provavelmente ele já naquela época ele já era referência para até tipos de escrita que até hoje deve ser estudado, né? Ele vendeu mais de 300 milhões de cópias e ele está no Guinness Book como o autor mais traduzido. No Guinness Book consta que ele foi traduzido para 51 línguas e para mais de 180 países. Seu primeiro romance publicado foi A Outra Face, em 1969. E esse romance já saiu ganhando o prêmio Edgar Poe. Como é que é? Edgar Allan Poe de literatura. Isso. E por que o Edgar Allan Poe é tão famoso? Ele era um escritor, teve vários livros, acho que até vamos fazer um vídeo sobre ele, que acho que é muito interessante. Nem vamos falar nada para ficar tudo no vídeo sobre ele. E Essa Outra Face, não se confude, não é aquele filme do John Travolta com o Nicolas Cage. Um pouquinho mais novo esse, né? O segundo livro que ele lançou foi 3 anos depois, O Outro Lado da Meia-Noite. E esse livro ficou 53 semanas no topo da lista dos mais vendidos do The New York Times. É praticamente um ano. E ele era uma máquina de escrever, né? Porque em 3 anos ele placar 2 romances para ficar no topo dos mais vendidos. É não só escrever, na minha opinião, é escrever com qualidade e saber o que está escrevendo para vender, né? Saber atingir as pessoas, saber atingir o número de pessoas que precisa para isso, né? Que é muito diferente de você escrever uma coisa meio nichada, né? Uhum. Que nem nós estávamos falando do vídeo anterior que foi sobre o Stephen King. Então, tipo, ele era bem nichado na questão só o pessoal que era fã de terror, desse tipo de literatura, né? É um pouco mais afunilado, né? Porque você abrange uma fatia menor, não é todo mundo que quer se assustar lendo um livro. Já por mais que o Sidney Sheldon tenha essa questão do suspense, ele é uma leitura mais leve, né? E tem um fato muito interessante, que a grande maioria dos seus filmes tem uma personagem mulher ou mulheres como personagem principal. Só nos filmes ou nos livros? Em todos? Eu falei filmes? Não, nos livros, nas obras dele. Nas obras dele. Então, a grande maioria são mulheres. E ele trabalha muito essa questão do suspense, da sensualidade, do poder feminino mesmo. E os livros dele sempre tem um mistério, um assassinato, uma briga por herança, uma empresa com uma trama gigantesca. É muito bacana, assim. Ele é uma leitura que te prende. E justamente essa é a ideia dele, que te prende de uma forma que você não consegue parar de ler. Você imagina que naquela época, né, era bem diferente e provavelmente, imagino eu, né, principalmente nos Estados Unidos, que você via mais notícias em jornal e tudo, era só da alta sociedade, né? Então as fantasias referentes a como que esses pessoas viviam e tudo, e ele escrevendo sobre questões de herança, né, que era essa cúpula assim, então a gente despertava o interesse de todo mundo, por mais que soubesse que era ficção, né, mas tinha um pouco da realidade, porque se não me engano, ele fazia uma pesquisa e tudo para quando ia escrever as histórias, né? Exatamente. Ele ia até as cidades, por exemplo, ele escreveu um livro sobre uma cidade específica. Ele ia até a cidade, ele entrevistava pessoas que tinham a profissão dos personagens dele, ele fazia toda uma pesquisa de campo. E um fato bem interessante é que ele nasceu em 1917 e ele escreveu até a década de 90, mais ou menos, que ele publicou os últimos livros, acho que até teve algum na década de 2000. Ele nunca usou um computador. Então, inicialmente ele escrevia por conta
E depois que ele foi ganhando um pouco mais de estrutura, ele ditava e ele tinha uma secretária para datilografar a escrita dele. Sabe que isso assim não era muito incomum de alguns determinados escritores. Tinham pessoas assim que elas eram a função delas era ser datilógrafas, né? Sim. Tanto que elas usavam uma máquina diferente, não era uma máquina de escrever. Ela parecia igual você vê nos filmes, aquelas maquininhas que tem nos tribunal, que saem umas fitinhas pequenininhas, então ela escreve algumas coisas que depois ela sabe o que é para daí transcrever. Então fazia bastante disso. Tinha assim empresas que editavam cartas, então jornais, né, o pessoal passava todas essas informações. Então aquela época era diferente nessa estrutura, né? Então era bem bacana. Outra realidade do que a gente vê hoje, né? Sem então, comparação. Né, você ficar imaginando, né, como é que foi todo esse tempo, né, que ele escreveu, toda essa pesquisa, né, todo esse acesso, essa busca, né, por trazer a realidade e de uma forma que despertasse o interesse de todo mundo, porque a gente não lê um documentário, não assistir um documentário na TV. Agora você tem uma ficção com boa pegada da realidade, que era essa pesquisa dele em cima das profissões dos personagens e tudo, é muito legal. Apesar de todo esse sucesso e de tudo que ele já escreveu, ele nunca foi reconhecido pela crítica, que sempre fazia comentários negativos sobre ele. A gente não sabe bem como é que funcionava essa questão da crítica daquela época, né? Mas a gente vê assim muito representada como quase sempre eles eram negativos. Era muito difícil se ter umas resenhas positivas, né, do lado da crítica. Não era só nos escritores, né? A gente vê em várias outras obras que transmitem essa realidade em parte de críticos de restaurantes e de outros tipos, né? Várias dessas obras que o Sidney escreveu foram adaptadas para o cinema. E muitas vezes ele participava da produção, sabe? Como um roteirista ou ali no backstage, organizando alguma coisa. E isso é muito legal também. E interessante que eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada ali da questão dos filmes, que eu sei que é um campo que você prefere, gosta mais. E os filmes deles são todos da década de 70, 90, não tem nada muito atual ou remake. São filmes daquela época mesmo, mas são filmes que fizeram bastante sucesso também. São obras bem pontuais e são muito bons, né? Tem até um que eu acho que é com a Audrey Hepburn, né? Sim, tem um da década de 70. Veja bem. E ela era a artista daquela época, né? Sidney foi casado 3 vezes e com a segunda esposa ele teve 2 filhos, só que uma faleceu. E a outra, Mary, ela cresceu e se transformou numa escritora também. O Sidney viveu até o fim da sua vida com a terceira esposa e ele faleceu com 89 anos de pneumonia no seu sítio em Palm Springs, na Califórnia. Mesmo depois de morto, Sidney continua sendo o escritor mais traduzido no Guinness Book. E, para não perder esse título, a família dele fez um truquezinho aí. Eles contrataram uma escritora para escrever continuações póstumas de suas obras. E eles escolheram Tilly Sheaway. Ixi, não sei o nome, ó, tá aqui. Eu não falo inglês assim fluentemente. Isso, e sobrenome já é bem complicado. Ainda mais se você tem outras descendências, né? Já mistura um pouco, significa outra coisa, já fica difícil. Né? Ela escreveu assim, a gente pode destacar que ela escreveu a continuação do Reverso da Medalha, que foi um livro que fez muito sucesso aqui no Brasil. E o nome do livro chama-se A Senhora do Jogo. E também ela escreveu mais 7 livros no estilo de Sidney Sheldon. Vale destacar que hoje Sidney não é tão falado assim como antigamente, mas eu posso citar minha experiência própria, que quando eu era de criança, adolescente, ele estava no auge, só se falava nele. E eu conheci o Sidney através da minha irmã, que sempre foi uma grande fã de leitura, a Dani, que é roteirista também desse canal e, por sinal, escreveu o roteiro desse vídeo.
E ela leu todos os livros dele. Eu devo ter lido uns 8, 10 na época, já faz muitos anos, mas ela leu todos e tem livros em casa também, e sempre foi uma grande fã. Então o Sidney, ele fez uma parte muito importante da minha adolescência, porque era uma leitura gostosa e no colégio tinha um incentivo muito grande para leitura e tudo. Mas a literatura clássica brasileira, ela é um pouco mais difícil de você ler. E o Sidney, ele tinha essa leitura leve, gostosa, que levava a gente para o mundo da leitura. Eu digo até que tanto Sidney Sheldon quanto a J.K. Rowling, eles são autores que ele abre as portas para a leitura. Se você não tem o hábito de ler e começa a ler por eles, a chance de você evoluir para autores mais difíceis, que não sejam tão best-sellers, a chance é boa. Eu tô aqui meio que assassinando esse roteiro da Dani, mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer um vídeo aqui, batendo um papo com a Dani, que daí ela vai passar toda essa experiência também. Vamos falar, eu acho que talvez um global de algumas obras, autores assim, e ter um bate-papo bem legal com ela. Acho uma boa ideia. Vamos bolar ali para os próximos episódios. Então, pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, o que você tem que fazer? Deixe seu like, compartilha com aquele seu amigo, sua amiga que gosta de livros também e que é fã do Sidney Sheldon. E se inscreva no canal se já não é inscrito. E até a próxima. Até a próxima.